A paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estar aqui nesta noite, mais uma vez, com todos vocês, para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. E podermos nos alegrar com a sua presença aqui neste lugar. Este lugar é um lugar onde a presença de Deus está constante, e eu tenho certeza que Deus está aqui. Amém? Assim como o ar que nós respiramos e não vemos, Deus está aqui conosco. Então eu quero ler a palavra de Deus com vocês. E quem está sem Bíblia aí, levanta a mão assim. Quem está sem Bíblia, levanta a mão, faz um sinal com a mão. Muito bem, então quem está com Bíblia aí, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Vamos ler do versículo 28 ao versículo 32. Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao versículo 32. Diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Essa parábola é uma parábola relativamente pequena, onde Jesus está reunido com os discípulos, com os publicanos, com os fariseus, com sacerdotes,
com a elite do povo hebreu, os judeus religiosos. E aí, Jesus conta uma parábola de um pai que tinha 2 filhos e fez uma proposta igual para os 2. Ele disse ao primeiro: filho, vai trabalhar na minha vinha. O primeiro disse: quero não, vou não. Depois de um tempo, ele se arrepende de ter dito não e vai trabalhar na vinha do pai. Ele chega para o segundo filho e diz a mesma coisa: filho, vai trabalhar na minha vinha. Aí o segundo chama até ele de Senhor, diz: eu vou, Senhor. Mas não foi, e não mudou de opinião, continuou sem ir. Aí Jesus perguntou: para vocês, o que parece? Qual foi o filho que obedeceu? Aí todo mundo disse: primeiro, foi o primeiro que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Aí Jesus disse: pois é, eu quero dizer para vocês que os publicanos e as meretrizes, elas entram adiante de vós no reino de Deus. Para vocês entenderem aqui, o primeiro filho que diz: eu não quero ir, eu não vou, e depois se arrepende e vai, é considerado aqui as meretrizes, os publicanos, os pecadores. E o segundo filho que diz: não, eu vou, Senhor, vou trabalhar na sua vinha, mas não vai de jeito nenhum, é considerado os judeus religiosos, os fariseus, a elite judaica, que se mostrava mais santo do que todo mundo, só que desobedeciam ao Senhor. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, o tema seria: prática versus teoria. Uns só falam, outros fazem. Mas eu quero trazer algumas lições que eu estava lendo e estudando hoje essa parábola para vocês aqui. Aproveitar que a hora está boa para a gente trazer um conteúdo legal para vocês e também terminar cedinho. Bom, quais são as grandes lições, os grandes ensinamentos que nós tiramos daqui? Eu relacionei aqui pelo menos 4, e lá vai a primeira. Repita comigo: seja transparente e não aparente. Deus aceita mais um pecador que se arrepende do que um santo hipócrita. Para Deus vale mais uma pessoa que erra, que falha, mas que tem um coração sincero diante dele e diz de suas fraquezas e fala de suas vulnerabilidades e conta do quanto precisa melhorar, do que uma pessoa que não admite os seus erros e demonstra uma aparência de santidade. Por exemplo, tem muita gente que fala de oração ou sobre oração, mas na prática não ora. Tem muita gente que fala de amor e prega até amor, mas na prática não amam. Tem muita gente que fala de perdão, mas no seu dia a dia tem gente, às vezes, no ciclo familiar, que a pessoa não consegue perdoar. Então,
transparência para Deus é mais importante do que a aparência. Por quê? Porque a aparência, ela não é a realidade do seu interior. Tem gente que aparenta ser uma coisa, mas é outra. E olha que essa questão da aparência é bem complicada. Por quê? Porque nós somos julgados pela nossa aparência. Você é julgado pela roupa que veste, pelo corte do cabelo, pelo carro que você tem. Você é julgado pela casa que você mora. Você é julgado muito mais pela sociedade, pelo que você aparenta ser. Porque as pessoas, infelizmente, não estão preocupadas com a essência, estão preocupadas com o exterior, com o que está do lado de fora. Hoje as pessoas exaltam o talento e desprezam o caráter. Não interessa se você tem caráter. Você tem talento? Vem para cá que eu quero você perto de mim. Você faz sucesso. Você canta bem, você prega bem, você é desenrolado, você é articulado, você tem talento, você sabe ganhar dinheiro, você sabe ganhar namorada, aí você sabe conquistar as mulheres, aí você tem muito talento. E o caráter? Não, o caráter deixa para depois. O importante é o talento, porque fulano é articulado, desenrolado, fulano é bom de papo, é bom de conversa. Então esse aí é dos meus. Mas para Deus, mais vale o caráter do que o talento. Veja, um filho disse, o pai disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. Aí um filho disse: não quero. Ele externou a verdade. Ele disse: eu não quero ir. Eu não vou, pai, não quero ir. Aí o pai não discutiu com ele, não brigou, tudo bem. Com um tempinho depois ele pensou, se arrependeu, foi trabalhar na vinha do pai. O pai chega para o outro filho, diz a mesma coisa: filho, vai trabalhar na minha vinha. O outro disse assim: eu vou, pai, eu vou, senhor, eu vou, pode deixar que eu vou. O pai saiu de casa e ele não foi, ficou. Ou seja, quem vive de aparência, ele sempre quer agradar todo mundo. E quem é transparente vai encontrar algumas pessoas que vão se tornar inimigos seus. Repita comigo, por favor. Quem agrada todo mundo, desagrada a Deus. Não tem esse negócio de estar bem com Deus e com o diabo, não. Se você agrada todo mundo, você vai desagradar a Deus. É preciso que você entenda: todas as vezes que você quiser ser você mesmo, você vai desagradar alguém. Mas todas as vezes que você quiser representar uma coisa que você não é, você vai agradar todo mundo. Mas no final você está frito, está ferrado. Porque você não vai conseguir suportar manter as aparências o tempo todo. Quem mantém as aparências muitas vezes cansa. Porque representar cansa. Bata assim no seu peito e diga assim: eu preciso aprender a ser eu. É preciso que você seja transparente e não aparente. Errou, reconheça que errou. Pecou, reconheça que pecou. É preciso que você não fique sorrindo. Se você está com vontade de chorar, chore. E aí fulano disse uma coisa com você, ele machucou. E aí se machucou? Não, rapaz, nem doeu. Sabe aquele menino ruim, pequenininho, e quando a gente dá um cascudo, a lágrima desce no canto do olho e ele fala assim: não doeu. E a lágrima está descendo no canto do olho, mas não doeu. Doeu muito, ele está chorando.
Pessoas que vivem de aparência são pessoas perigosas, porque elas têm a arte da encenação. Elas conseguem demonstrar e convencer outras pessoas de que elas são aquilo que de fato e de verdade não são. Você tem que ter cuidado. Tem um pastor que está na glória, que ele dizia o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Coma um saco de sal com ela. Eu nunca entendi direito. Quer conhecer uma pessoa? Coma um saco de sal. Aí depois eu entendi. Como é que você usa o sal na comida? Em quantidade ou em pitadas? Para acabar um saco de sal, né? Vai. Então ele disse: quer conhecer a pessoa? Coma um saco de sal com ela. Ou seja, gaste tempo conhecendo, até ela revelar sua natureza, até ela mostrar quem ela é. Cuidado. Não vai se impressionar com a primeira impressão, não. Até porque, desculpa eu falar uma coisa aqui para vocês, mas eu acho meio idiota esse negócio de a primeira impressão é a que fica. A gente aprendeu isso, mas a gente tem que desconstruir isso. Da primeira impressão é que fica. Porque às vezes tem gente que na primeira impressão parecia prestar, mas não presta. E tem gente que na primeira impressão parecia não prestar, mas presta. Então cuidado com esse negócio. Eu vou dar uma dica para vocês que eu aprendi esses dias. Quando você é criança ou na sua adolescência, enfim, você encontrou alguém que te fez um mal, ou que te machucou, ou que te bateu, ou que te traiu, ou que fez alguma coisa ruim para você. Existe uma coisa no cérebro chamada reserva mental. Quando você foi ferido por aquela pessoa, o seu cérebro armazenou essa reserva mental daquela pessoa. O seu cérebro guardou a fisionomia, guardou o gesto, guardou a voz, guardou aquilo que aconteceu. Nós temos uma memória de longo prazo e tem coisas importantes que a gente não esquece, fica lá guardada. Tanto é que quem tem Alzheimer, às vezes não lembra coisas que fez ontem, mas lembra coisas de 30, 40 anos atrás, e conta tudinho. Chama-se reserva mental. Então você foi lá e você sofreu com alguém, alguém lhe fez um mal. Aí passam-se 5 anos, 10 anos, 20 anos. 20 anos depois você está lá. E aí você começa a ser apresentado a alguém, ou alguma mulher, ou algum homem, ou alguma coisa, ou algum dono de comércio, ou empreendimento, enfim. E você começa a conhecer alguém. E de repente você olha para a pessoa. Vou perguntar aqui se já aconteceu isso com você. Já teve alguém que você olhou e disse assim: rapaz, fulano nunca me fez mal, eu nem conheço direito, mas eu não vou com a cara dele nem com a cara dela. Levanta a mão assim, olha. Vou te explicar agora o porquê disso. Sabe por que disso? Aquela pessoa que você acha que você não vai com a cara dela, na realidade é o teu cérebro indo lá na reserva mental, pegando uma pessoa que te fez mal, e por essa pessoa que está na tua frente ter traços parecidos, olho, boca, o jeito de ser, o jeito de falar, tal. Aí você inconscientemente traz lá de trás aquilo que foi te ferido, que foi te machucado, e você associa aquela pessoa que está ali a outra que te causou dor lá atrás. Aí você acha que aquela pessoa não presta, que não se dá bem. É preciso que nós tenhamos cuidado com isso, porque o nosso cérebro, ele é o nosso maior sabotador. Por exemplo, você sabia que o cérebro, ele não sabe, ou ele não faz distinção entre imaginação e realidade? Para o cérebro é tudo a mesma coisa. Por isso que a gente está sentado aqui, a gente não está vendo ninguém aqui com um revólver na mão, está todo mundo quietinho aqui. Mas aí chega na porta e faz... todo mundo. Porque o cérebro não sabe discernir imaginação de realidade. Esse foco que soltou lá, você teve um susto, porque o seu cérebro avisou, é uma realidade, e não era uma realidade.
Então tem muitos medos que você tem, que são medos o quê? Imaginários. Eles nunca vão acontecer e nunca vão te afetar. E você entendendo isso, você começa a superar muitas coisas na sua vida. Mas voltando aqui para a aparência e para a transparência. Seja uma pessoa transparente. Não seja uma pessoa aparente. Porque Deus não tem conversa com casca. Deus tem conversa com conteúdo. Olhe para o seu irmão e diga assim: para Deus não vale o envelope, vale o conteúdo da carta. Glória a Deus. Uma outra lição aqui importante. A mesma proposta foi dada para os 2 filhos, sim ou não? Pronto. Lição número 2. Deus te faz a proposta, mas a decisão é sua. Um filho disse não vou, e depois foi. O outro filho disse eu vou, mas não foi. É preciso que você entenda isso. É você quem decide. É você quem escolhe o que você quer na vida. Algumas coisas a gente não escolhe. Por exemplo, a gente não escolhe o nome da gente, não escolhe que família nascer, não é? Não escolhe a cor dos olhos, a altura, não é? Não escolhe o cabelo. Mas tem outras coisas que a gente escolhe, a gente decide. E eu e você, nós somos o resultado das nossas escolhas. Eu disse aqui essa semana que passou e vou repetir. Tem gente que julga o seu futuro pelo momento que está vivendo e passando, e acha que o contexto do seu momento vai prejudicar o seu futuro. Mas eu quero dizer para você que o que você está vivendo hoje não significa dizer necessariamente que isso vai impedir o projeto de Deus na sua vida. Não. Você pode estar enfrentando uma fase ruim, você pode estar dentro de um contexto completamente contrário às promessas de Deus, mas eu quero te dizer, o que vai definir não é o contexto que você está vivendo hoje. O que vai definir são as suas decisões, as suas escolhas. Escolha é tudo. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. O que é isso? Direito de decisão, direito de escolha. Você escolhe o que você quer. Você é livre para escolher. E eu tiro essa palavra livre e digo: você é escravo do seu livre-arbítrio. Deus não interfere nas minhas escolhas, Ele apenas as orienta. Agora, presta atenção que eu vou te dizer. Eu escolho plantar ou não. É uma decisão. Se eu quiser, eu planto. Se eu não quiser, eu não planto. Isso é decisão. Eu decido se planto ou não. Agora, eu tenho poder para decidir se planto ou não, mas não tenho poder sobre a colheita. Se eu plantei, eu decido, mas a colheita não decido. Diga assim comigo: plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Você planta se quiser, mas depois que plantar, não adianta plantar limão e querer chupar manga não. Você vai colher o que você plantou. Então, Deus te faz propostas, mas a decisão é sua. É você quem decide. Nós somos resultado das nossas escolhas. É você quem escolhe. E como você tem escolhido? Qual tem sido as suas decisões? Com base em que você tem decidido as coisas? As nossas decisões irão nos levar para o sucesso ou para o fracasso. As suas decisões estão trilhando que caminho com você?
Quais são as pistas que as tuas decisões estão pavimentando para você passar, para você palmilhar, para você caminhar? Por exemplo, Jesus deu a vida na cruz do Calvário pela humanidade, sim ou não? Mas nem todos decidiram aceitar esse sacrifício dele. E qual é o resultado disso? Quem decide por ele, salvação eterna. Quem não decide por ele, perdição eterna. Ou seja, ele veio para todos. Não tem esse negócio que ele veio para um, veio para outro, bonitinho, pobre, rico. Não, ele veio para todo mundo. Mas quem decide aceitar esse sacrifício expiatório, esse sacrifício que ele fez na cruz do Calvário? Eu e você. A gente é quem decide. Não é ele que decide por nós. Ele se fez oferta, ele se fez sacrifício, ele se deu para nós, ou por nós. Mas nós é que decidimos se aceitamos ou não essa oferta, se aceitamos ou não o que ele fez. Lição número 3. Repita comigo: você pode até ter começado mal, mas não precisa terminar mal. Como é que aquele filho começou? Quando o pai chega para ele e diz assim: Adson, filho, vá trabalhar na minha vinha. Foi que ele disse: não quero. Ele começou o quê? Mal. Mas como é que ele termina? Bem. Mas já tem gente que começa bem, mas termina mal. Aprenda com a Bíblia. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não é porque você nasceu numa família complicada que o teu futuro tem que ser complicado. Não é porque você não tem tradição numa família rica que você tem que terminar a vida do jeito que você começou lá. É preciso que você entenda. Você pode até ter começado mal, mas você não precisa terminar mal. Ah, porque meu avô é assim, meu pai é assim, minha mãe é assim. Mas você não precisa ser assim, rapaz. Deus deu ao ser humano o poder de romper com a sua história e construir uma nova história sobre você. Por exemplo, eu sou filho de um pai alcoólatra que é separado da minha mãe. Já contei aqui essa semana. E eu comecei a beber. Não beber muito, só da número 1 a 51. Sem beber. E na minha cabeça, quem era o meu referencial? Meu pai. Ele tomava cachaça, eu fui tomar também. Meu pai, muito mulherengo, viúvo, com 5 filhos, casou com minha mãe, teve 7 filhos com a minha mãe, e traiu a minha mãe com a irmã dela, teve 11 filhos com a irmã da minha mãe. Para você ter ideia do contexto familiar que eu fui criado. Ou seja, eu tinha tudo para dar errado, mas dei certo. Só que eu, quando conheci a Cristo, eu decidi que eu comecei mal, mas eu não precisava terminar do jeito que eu comecei. Eu acho interessante que a gente diz assim, né? Fulano. Pastor. Fulano tem muito dinheiro, porque fulano nasceu em berço de ouro. Fulano nasceu, os pais dele são ricos. Aí por isso você vai ver nessa miséria aí. Porque os meus pais, eu nasci. Diga assim: você pode nascer, pode ter nascido numa família pobre, mas não precisa morrer nela. Você não escolhe nascer, mas você pode decidir mudar a sua vida, com esforço, com dedicação, com conhecimento, correndo atrás. É preciso que você entenda. Você pode ter começado mal, mas não precisa terminar mal.
Quantas pessoas que estão aqui, que começaram mal e hoje se converteram, estão com vidas transformadas, estão aqui. Flávio é um exemplo disso. Começou mal ali desde a infância, foi a vida toda ruim, troncha. Começou mal, mas sabe o que acontece? Não está terminando mal. Aleluia. Porque no meio do caminho ele decidiu mudar de vida, decidiu entregar a vida para Cristo, porque Cristo foi até ele, mas ele teve que aceitar o sacrifício. Cristo não pega ninguém à força e a pulso não, ele vem e faz a proposta, mas é você quem escolhe servir ou não. Você é livre, até para falar mal de Deus se você quiser, você é livre. Agora lembre-se de uma coisa: plantar é opcional, colher é obrigatório. Você é o resultado das tuas escolhas. Agora, não é porque você começou mal que você precisa terminar mal. Esse filho aqui disse: eu não quero ir trabalhar na sua vinha, eu não vou, eu não estou com vontade, eu não estou afim, não vou não, pai. O pai não discutiu com ele, depois ele se arrepende e vai. E ele faz aquilo que o pai queria. O outro, cheio de boas intenções, cheio de aparências, diz: não, deixa comigo, eu vou, não tem problema nenhum. Quem sabe ele até disse, né? Esse menino é muito rebelde, né, papai? Esse meu irmão, ele não vai não para ir. Isso é um caba ruim, carne de pescoço, não dá não. Mas eu vou, papai, fique tranquilo. Só que ele não foi. Sabe por quê? Porque tem gente que começa bem, mas termina mal. Mas tem gente que começa mal, mas decide terminar bem. Olhe para o seu irmão, por favor. Diga para ele: você pode até ter começado mal, mas não precisa terminar mal. Não precisa. Deus é com você. Deus é o teu protetor, o teu ajudador. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. É Ele quem vai te ajudar. Eu lembro, porque como eu sou filho de pais separados, voltando aqui um pouquinho para a minha história familiar, eu lembro que na época que eu estava estudando, acho que eu era sexta série, ou quinta série, ou sétima, eu não lembro. Na escola do governo, escola professor Jordão Emerenciano. E eu na sala de aula, amigos dentro da sala de aula, tinha uma turminha lá que gostava de dar nos meninos, de bater nos meninos. E aí, eu sempre na minha, sempre sem querer brincar, muito mole, com medo de tudo, de todos. Eu sei que o chefão lá disse assim: olha, na saída eu vou te pegar, a gente vai dar um cacete em tu. Eu disse: morri, estou acabado. E aí eu já não prestava atenção mais na aula, prestava atenção mais em nada, pensando só nos meninos que iam me pegar lá fora. E tinha um menino na escola, que era o maiorzinho, que era já um rapazinho. O nome dele era, ó pai, vê como eu me lembrei. Estou falando de coisa de mais de 30 anos atrás. Roosevelt, que era o cara temido, o cara respeitado, que era parece que ele era envolvido até com quadrilha, não sei o quê, desse negócio de torcida organizada, enfim. Aí eu tô saindo, os meninos vão te pegar lá fora vai dar um cacete em você. E eu com medo, morrendo de medo. E quando eu chego lá fora, o menino vem para mim, junto com os meninos, assim: vou pegar você. E meu nome é Rogério Bilar. Aí ele me apelidava de Macarrão Pilar. Vamos pegar você, Macarrão Pilar, agora. E eu ali parado assim, sem sangue, sem nada, já sou branco, fiquei com a cor de seda. Digo: vou apanhar tanto aqui agora. Sabe o que acontece? Quando eles estavam falando comigo, do nada não, hoje eu entendo o que é, do nada, esse Roosevelt, que era o rapazinho já alto, mais forte, que vivia com galera e tal, chegou do meu lado e disse assim: ninguém mexe nele não, viu? Se mexer nele eu quebro todo mundo aqui no cacete.
Eu olhei para Rosivelto assim, quase que eu me ajoelhava diante de Rosivelto para pedir a bênção. Para dizer assim, benção pai. Sério mesmo. Eu olhei para ele assim, eu digo, que eu conhecia ele, mas não conhecia de ter intimidade. Nós morávamos no Ibura e ele morava lá também. Aí ele, ninguém mexe em Bilá não. E se mexer nele é cacete aqui, que eu quebro todo mundo no cacete. Aí os meninos que eram metidos brabo, tudinho, só metido, porque o brabo mesmo era esse Rosivelto. Olhou assim e tal. Aí eu... Meu amigo... É desse jeito que Deus é na tua vida. O diabo reúne um monte de demônio, um monte de armadilha e um monte de inimigo para destruir a tua vida. E diz, eu vou raiar com sua cara, eu vou acabar com você. E quando eles vêm preparados para destruir com principados, potestades, dominadores perto de você, aí papai do céu chega assim e diz assim, ninguém mexe com ele não, porque se mexer eu quebro todo mundo aqui. Não mexe não. Olha para o seu irmão e diga assim, você é protegido por Deus. Diga assim, por isso é que você tem que entender que você pode ter começado mal, mas não precisa terminar mal. Não é porque tu arrumou um relacionamento, um namoro, um noivado e não deu certo que isso quer dizer que todos os relacionamentos vão dar errado, rapaz. Não, pode recomeçar. Deus pode ter algo novo para você. O problema é que a gente trabalha cheio de rótulos. E a gente acha que aquele rótulo que tem na gente é para a vida toda. Não, é preciso que você entenda. Deus quer o melhor para a minha vida. E tem coisas que para acontecer na minha vida, pessoas têm que se aproximar de mim. E em outros momentos, pessoas têm que se distanciar de mim. Pastor, o senhor está dizendo que a pessoa pode se separar, tal. Deus odeia o divórcio. Concordo com você em gênero, número e grau. Agora não esquece não, tá? Ele odeia o divórcio, mas ele não odeia o divorciado não. A pessoa que se divorciou, ele não odeia não, ele odeia o divórcio. É preciso que você entenda isso. Vai ficar apanhando, vai ficar sendo traído, vai ficar lá aguentando. Não, porque, meu irmão, você precisa entender. Antes de amar qualquer pessoa, aprenda a ter amor próprio. Aprenda isso. Aprenda isso. Porque tem gente que não tem amor próprio. Porque tem gente que é um eterno dependente. Porque tem gente que ainda não cortou o cordão umbilical. É preciso que você cresça e que você entenda. Deus colocou uma estrela dentro de você para brilhar. O que você precisa é aceitar, enxergar e entender que Deus não te fez para ser vencedor nem vencedora. Deus te fez para ser mais do que vencedor e mais do que vencedora. Aí fica se submetendo àquilo que não deve se submeter. Não é porque você começou mal que você tem que terminar mal. Não é porque uma coisa deu errado aqui que vai continuar dando errado lá. Aprenda isso. Em quarto e último lugar, repita comigo: as promessas de Deus não estão limitadas a um grupo de pessoas. Diga, somente a um grupo de pessoas. Aqui, os judeus religiosos achavam que a promessa de Deus era só para eles. Mas olha o que Jesus diz: os publicanos, as meretrizes, entram adiante de vocês no reino dos céus. Eles ficaram escandalizados, porque para eles, prostitutas e publicanos nunca entrariam no reino do céu. Aí Jesus diz assim: eles vão entrar, porque eles se arrependeram, e vocês não, vocês estão vivendo de aparência. Repito minha fala inicial: para Deus mais vale um pecador arrependido do que um santo hipócrita.
É preciso que você entenda, as promessas de Deus não estão limitadas somente a um grupo de pessoas, não. A um grupo de queridinhos, de queridinhas, de escolhidos. Não. Deus fez promessa para todo mundo, mas nem todo mundo toma posse da promessa que Deus fez. Infelizmente. É como o negócio está para todos, mas nem todo mundo está para o negócio. É preciso que você entenda isso. Ele disse: olha, vocês têm que entender que a promessa é para todo mundo. A promessa é para todos. Mas nem todos vão aceitar a promessa. Nem todos vão desfrutar da promessa. Nem todos vão agradecer a promessa. Diga para o seu irmão assim: a promessa de Deus é para todos. E você está entre os todos. Agora, é preciso que no meio dos todos você esteja entre os escolhidos. Por quê? Porque muitos são, ou seja, para todo mundo, né? Agora, quem são os escolhidos? Poucos. Porque poucos tomam posse da promessa. Porque poucos se apossam da promessa. As promessas de Deus não estão limitadas a um grupo de pessoas específicas. Você faz parte das promessas de Deus. Você faz parte das pessoas que Deus resolveu para abençoar aqui na terra. Você faz parte da pessoa que Deus quer que prospere. Você faz parte da pessoa que Deus quer que a sua família seja abençoada. Para de achar que você nasceu para ser derrotado. Para de achar que você tem um karma, porque isso aqui não é sessão espírita, não. Para de achar que você nunca vai vencer na vida. Abra sua mente, o seu coração. Tire esse bloqueio da sua mente. Diga: eu nasci para ser abençoado, é para ser abençoado, e eu faço parte da promessa de Deus. Toma posse dessa palavra nessa noite, rapaz. Eu não sei, pastor. Não sei lá, pastor. Eu acho que fulano é mais santo do que eu. Fulano ora mais do que eu. Fulano lê mais Bíblia do que eu. Eu acho que para ele sim, mas para mim não. Para com isso. Olha o que ele está dizendo: os publicanos e as meretrizes. O que são meretrizes? Prostitutas. Os publicanos e as meretrizes entram no reino dos céus adiante de vocês, adiante daqueles que eram fariseus, que eram tidos como santos, tal. Deus está dizendo assim: ó, eu estou pegando quem não presta aqui, estou pegando quem não se acha nada, estou pegando quem se considera coisa nenhuma, e estou refazendo. Deus é mestre e especialista em nos refazer. Aleluia. Você está debaixo da promessa de Deus. Você está debaixo da promessa de Deus. Pastor, mas eu sou falho, sou pecador. Você está debaixo da promessa de Deus, rapaz. O único caminho é o arrependimento. Se arrependeu, pronto. É preciso que você entenda isso. Agora tem que tomar posse. Eu estava hoje lá no barbeiro, e aí ele disse: pastor, eu era diácono da igreja, estou desviado, porque eu me escandalizei com algumas coisas, aí eu falhei, pequei, saí. Eu disse: esse é o seu problema, como é o problema de muitas pessoas que se desviaram. Isso o que é? Eu digo: porque vocês erram e vocês se autodenominam desviados. E eu vou te mostrar aqui a história de alguns personagens bíblicos que erraram, que falharam feio, mas que nunca se consideraram desviados. Aí eu peguei logo pesado com ele, disse: vamos logo para Davi. Disse: Davi deitou com Batseba, adultério, mandou matar Urias, o marido de Batseba. Mostra na Bíblia agora ele dizendo aqui: estou desviado porque eu adulterei, estou desviado porque eu matei, estou desviado porque eu sou assassino. Não, pelo contrário, quando ele faz a besteira, ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51 ele diz o quê?
Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, nem me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele nunca disse, estou desviado. Ele disse, errei, vou me arrepender, mas continuo no caminho. O problema dos desviados é porque o diabo bota na mente dele, ele pecou, ele errou, eita, estou fora da igreja, eu não vou mais para a igreja, eu me afastei. Não, tu continua na igreja, tu apenas tropeçasse numa pedra. Escute, eu vou te explicar exatamente agora o lava-pés. Olha para mim aqui, lembra que Jesus, lá em João 13, estava com os discípulos, aí ele pega uma bacia, pega uma toalha e começa a lavar os pés de todo mundo. Aí quando ele chega na vez de Pedro, o que é que Pedro diz? Senhor, dá um banho em mim. O que é que Jesus diz para Pedro? Entenda isso aí. Jesus diz assim, não vou dar banho em você não, porque quem já está limpo não necessita de tomar banho, só lavar os pés. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, uma vez salvo, você já está salvo. Agora, em algum momento da vida, você vai pecar e vai falhar. Aí você lava os pés, se arrepende ali e continua no caminho. Mas não quer dizer que você se sujou completamente não. Você continua lavado, Pedro, você continua salvo, mas errou, pecou e cometeu deslize. Se arrependa, conserte a sua rota e continue no caminho. Mas nunca diga que se desviou. Nunca abandone a igreja. Nunca vá embora. Porque você é obra, é semelhança de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim, as promessas de Deus. Não, diga do jeito que eu estou falando assim. Diga, as promessas de Deus é para tu, rapaz. Aqui não tem Deus fazendo promessa para anjo não. Aqui não tem Deus fazendo promessa para animal não, para sol, para lua não. As promessas de Deus são para nós. Mas o adversário vem na nossa mente e diz, você não consegue, você não vai tomar posse. Olha, você é muito fraco, você é pecador, olha os seus pensamentos, você errou de novo, tal. E você começa a absorver isso. É impressionante. Eu estava assistindo um vídeo ontem com minha esposa, e é incrível como as pessoas, se chegar um catimbozeiro, um macumbeiro tal, e disser, eu vou fazer uma macumba para você, e você está ferrado comigo, vou botar seu nome na boca do sapo, não sei o que, a pessoa treme, fica preocupado, desvia o caminho, não quer ir lá na casa, meu Deus, e agora isso vai acontecer mesmo, fica com medo. Agora Deus fala 1.300.000 vezes de promessa dele para a gente, mas será que é para mim, será que é comigo, não sei o que. A gente acredita com facilidade naquilo que o diabo diz, mas demora para acreditar no que Deus fala. Olhe para o seu irmão e diga assim, a promessa é para você. Faça a vontade de Deus. Faça. O diabo quer botar na mente da gente, Adson, que todas as vezes que você errar, Deus está de costas para você e te abandonou. E é mentira. E é mentira. Quem tem filho pequeno aqui? Você está com teu filho começa a correr, aí começa a passar mal, aí ele vai, começa a vomitar, se suja todinho de vômito. O que é que tu faz com a criança vomitando lá, toda suja, e você que é mãe, você que é pai, você fica assim, gente, vem alguém aqui pegar ele, que eu tô com nojo, tá todo vomitado, a roupa tá suja. É assim que você faz? Você vai lá, do jeito que ele tá sujo, vomitando, você fica preocupado, você cata ele assim, bota no braço, tal, quer dar um banho e tal. Meu filho, que foi que houve, não sei o que, você fica preocupado. Você não se incomoda com aquela sujeira que tá ali, porque você vai limpar. Não deixa o diabo dizer que Deus tem nojo de você. Porque se você se sujou, ou se você se sujar e se arrepender, Deus vai te purificar, Deus vai te limpar, Deus vai te organizar. É preciso que você entenda isso. Esse filho aqui se sujou, ele disse, eu não quero ir, eu não vou, mas foi depois. O outro disse que ia, mas não foi. Se nós fôssemos classificar o outro filho, ele estaria enquadrado no que Jesus disse, sepulcro caiado, por fora pintado, bonito, mas dentro cheio de ossos secos. É
preciso que você entenda isso. Deus tem promessa para a minha vida e para a tua vida, mas muita coisa vai acontecer para que a promessa não se cumpra, não por culpa de Deus, mas por falta de entendimento de minha parte. Ó, essa mão aqui eu vou chamar de promessa. Vem cá, rapidinho. Segura o microfone aqui. Essa mão aqui eu vou chamar de promessa. Essa outra mão aqui eu vou chamar de cumprimento de promessa. Só que dessa mão para essa mão tem o quê? Uma distância. Eu vou chamar essa distância de intervalo. Daqui é onde sai a promessa, para aqui onde vai se cumprir tem um intervalo. E é o que tu faz nesse intervalo que vai dizer se essa promessa que saiu daqui vai acontecer aqui. Não é o que o diabo faz, não é Deus que vai mudar de pensamento, é o teu comportamento e as tuas decisões nesse intervalo que vai fazer com que a promessa se cumpra ou não. Então creia que o Deus que prometeu, Ele não vai voltar atrás. Aí você precisa reconhecer, você precisa exatamente fazer o que está aqui, ó. Seja transparente e não aparente. Aprenda a decidir. Você pode ter começado mal, mas não precisa terminar mal. E em último lugar, as promessas de Deus não estão limitadas a um grupo especial de pessoas, mas é para todo mundo. Se no intervalo você se comportar assim, a promessa que saiu aqui vai acontecer aqui em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus.